Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira, sempre um privilégio, uma alegria poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que curtem o Vejam Só, que acompanham o Vejam Só e mais do que isso, que gostam de debater, de repercutir os nossos assuntos aí na sua casa também. Aliás, não só na sua casa, né? Nas redes sociais, nos grupos ali da igreja, ou na igreja também, com a turma da igreja, sempre conversando e debatendo os assuntos relacionados à teologia, levando até você muita reflexão, muito conhecimento. Lembrando sempre que o nosso interesse aqui, nosso principal objetivo é provocar você, é instigar você que nos assiste, para que você ouça as interpretações bíblicas, se interesse pelo tema e, a partir disso, busque conhecimento. Leia, pesquise, se atualize, veja outros vídeos. Afinal de contas, é assim que você vai crescer, avançar no conhecimento e vai dar as respostas às perguntas que nós colocamos aqui. O nosso tempo ele é muito curto, é muito limitado. A gente não consegue falar de todas as perspectivas dos temas. Mas a ideia é que você, a partir desse interesse, despertando essa vontade, busque o conhecimento também. Então, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo. É mais uma edição preparada com muito carinho para você. Aliás, já que eu falei em carinho, deixa eu colocar aqui o meu perfil no Instagram. Você que gosta de teologia, que gosta do Vejam Só, quer conhecer um pouquinho aqui dos nossos bastidores, chega por lá também no meu perfil do Instagram. Por lá a gente consegue conversar, bater papo, trocar ideias, consigo dar algumas opiniões também sobre os assuntos. A gente conversa, recebe muito carinho dos telespectadores, muito legal receber todo esse carinho de você que acompanha. É de fato um combustível, um motivador para a gente continuar o nosso trabalho. E não só eu, mas toda a equipe do Vejam Só, somos muito gratos com esse reconhecimento que nós recebemos da nossa audiência. Todos relatando a importância do programa, principalmente nessa questão do conhecimento, no despertar do interesse para as questões das escrituras sagradas e da teologia. Obrigado, viu? Todo mundo que nos acompanha. Vou começar apresentando os meus convidados. Na sequência, vou colocar o tema aqui que nós vamos abordar na noite de hoje. Tema interessantíssimo, é uma discussão antiga dentro da teologia, obviamente. E a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Aqui no Vejam Só nós já falamos, mas sempre tem espaço para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? É com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Davi Abacuque, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Perus. Pastor Davi, obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Zeca, meu querido, o prazer é meu, sempre poder estar compartilhando com vocês aqui do programa Vejam Só, desses debates construtivos, abençoados e tendo a oportunidade de, sempre que possível, colocar o ponto de vista na temática a ser abordada e discutida. Estou muito honrado também de poder hoje estar aqui com o pastor Weder. Eu já descobri que ele é amigo de um amigo muito próximo da gente, de forma que eu me sinto muito honrado em estar aqui, viu? Muito obrigado. A alegria é nossa, pastor, em recebê-lo. É sempre muito legal aprender com o irmão, sempre demonstrando conhecimento, capacidade, compartilhando daquilo que Deus tem dispensado sobre a sua vida também. Obrigado. E sempre com muita tranquilidade, com muita calma, com muita sabedoria. Eu já vi que vai pegar fogo hoje. Ué, esse que é o perigo, viu? Quando vem assim calmo, com tranquilidade, vai falando que é amigo, aí ó, tum! Eu tô baseado na declaração do escritor aos Hebreus, né? Quando tudo parecer paz e prosperidade, sobrevirá a repentina destruição. Boa, pastor, boa. Muito legal. O debate vai pegar fogo mesmo, porque o tema já fala sobre isso. Sobre né? fogo, já fala né? sobre isso. Mas não é fogo estranho, não, né? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Pastor Davi, vamos passar as informações da igreja para quem nos assiste também, para a gente poder começar, por favor. Pois não. Bom, Zeca, eu não sei se eu já havia comentado com você. Atualmente estou pastor na Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ali na cidade de Francisco Morato, fazem exatamente 120 dias. Ah, não tinha mesmo. Depois de quase 6 anos ali, 7 anos em Mariporã. Fui transferido, estou recém-chegado na cidade de Francisco Morato, que é uma cidade maravilhosa, um povo maravilhoso, e experimentando aquilo que Deus tem para realizar através do nosso chamado naquela região. Uma igreja muito abençoada,
uma igreja bastante dinâmica, e o nosso templo está localizado ali na Avenida Ulisses Guimarães, 314, no Jardim Rosas, Francisco Morato. E para nós vai ser uma alegria sempre incomensurável receber todos os nossos telespectadores, você que é aí da região de Morato, para participar de um dos nossos cultos. Os nossos cultos sempre ocorrem às terças e domingos, né? Terças, quintas e domingos, às 19h30, com exceção do domingo, que o nosso culto ele tem duas formas, né? A partir das 9 da manhã, que é a nossa escola bíblica dominical, que embora alguns defendam a ideia que não seja culto, eu entendo que também é um culto, embora um culto de aprendizado, é um culto. Então, das 9 às 11 horas, a nossa escola bíblica dominical, com temas sempre bastante atuantes, sempre dinâmicos, para o conhecimento daqueles que desejam aprender. E à noite, às 18h30, o culto denominado Culto com a Família. Não é só o culto da família, é o culto com a família, né? Aí nós vamos inventando essas terminologias que acabam criando um grande embaraço na cabeça das pessoas. Mas o fato é que nós estamos lá com a mensagem cristocêntrica para enaltecer o nome de Jesus e fazer aquilo que Ele nos tem determinado fazer. Sim. E a certeza que será mais um trabalho abençoado, meu irmão. Com certeza. Mais um trabalho. Que Deus derrame muita graça nesse desafio novo. Amém. O pessoal de Morato está com um pastorzão aí. Obrigado, galera, aproveite bastante, desfrute desse momento. Nós vamos fazer um tema aqui no Vejam Só também, para você que nos acompanha, falando sobre o esvaziamento dessas duas questões. Escola Bíblica Dominical e culto doméstico. São duas instituições que dentro do cenário evangélico sempre estiveram presentes. Sim. Mas que parece que ultimamente foram abandonadas. Perfeito. Nós vamos falar sobre isso daí. Eu concordo com o irmão. Não só a escola dominical, né? A nossa vida tem que ser um culto. Sim. Tem que ser um culto. Sempre um culto. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe. Amém. Daqui a pouquinho nós vamos entrar aí na nossa conversa. Vamos lá. E o Vejam Só também tem o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Weder Fernando Moreira, ministro da Catedral Assembleia de Deus em Igarapava. Pastor Weder, meu irmão, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente. É sempre uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Zeca, eu quero agradecer mais uma vez o convite, mencionar aqui o pastor Abacuque. Nós nos conhecemos agora e expressar aqui minha gratidão. Nós já aprendemos aqui nos bastidores com o pastor alegria. E dizer também que nós queremos, de alguma forma, poder contribuir com os nossos telespectadores, que vão, a partir dessa temática, ter mais um pouco de elucidação dentro desse tema. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Vai ser uma oportunidade muito legal da gente aprender. Antes até de mostrar o material que o irmão já trouxe, vamos passar as informações da igreja primeiro, pastor, por favor? Zeca, nós estamos ali na cidade da Amizade, Igarapava, interior de São Paulo. E, por bondade de Deus, nós somos pastores ali na Catedral Assembleia de Deus, naquela cidade. Estamos ali situados na rua Saldanha Marinho, 1199, no centro da cidade. E se você, porventura, passar por Igarapava, vai ser uma alegria receber você que está nos assistindo agora em um dos nossos cultos. Nós temos cultos lá, Zeca, todas as terças, quintas e aos domingos pela manhã e também à noite. Às terças-feiras nós temos o culto do tutano. É a nomenclatura que nós damos para o culto da palavra, um culto voltado para o ensino, para o culto, um culto exclusivo para o ensino da palavra de Deus. E tem sido uma bênção, é transmitido também pelo nosso canal no YouTube. E às quintas-feiras nós temos os cultos, pela manhã a escola dominical. Concordo plenamente com o que o pastor disse, escola dominical também é culto tão importante quanto qualquer outro da agenda de uma igreja. E à noite o culto da família, culto de celebração ao Senhor. Vai ser uma alegria poder receber o telespectador que porventura estiver passando por aquela região. Que bênção. Vai ser bênção também, porque o pastor Weder, além de um cara super querido, simpático, educado, foi uma grande revelação do Vejam Só que no ano passado, um teólogo de mão cheia. A gente, uma capacidade intelectual ímpar. E ele trouxe aqui um dos materiais dele, que inclusive vai dar tema também à nossa conversa de hoje, está aqui, Anatomia do Pentecostes. Pastor, fala um pouquinho para a gente o que o leitor vai encontrar nesse trabalho do irmão, por favor. Zeca, esse é o mais recente livro que nós lançamos pela editora Palavra Fiel e é uma análise exegética e teológica de Atos 2. Esse livro ele é inédito em língua portuguesa,
por tratar especificamente só de Atos 2. E dentre vários temas abordados aí, inclusive está esse também, se em Atos, versículo 4, ali são idiomas ou são línguas celestiais. É um dos temas abordados que estão aí no livro. E aí você vai ter uma análise exegética a partir dos termos usados por Lucas no grego koiné, e acompanhando isso uma perspectiva pentecostal clássica. Que legal. Inclusive, essa é a minha pergunta, será uma perspectiva pentecostal do trecho. Vale a pena, eu recomendo, depois nós vamos deixar o contato, obviamente, do pastor também à sua disposição durante o programa e lá no perfil do Instagram. Se você tiver interesse, você acessa lá para adquirir, para ler, para caminhar um pouquinho mais no conhecimento. Tenho certeza que é um material muito legal, você já vai ver um pouquinho disso na nossa conversa de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre esse texto de Atos 2 e falar um pouquinho sobre aquilo que o texto fala com relação às línguas que são tratadas ali. Esses dias aqui no programa, um dos convidados me olhou assim e falou: você como um pastor assembleiano? A Angélica deu risada. Mas esse texto aqui, e a gente fez questão de trazer 2 pentecostais para falar sobre, porque, obviamente, que a gente tem uma perspectiva reformada do texto, que às vezes é muito conhecida, mas dentro da teologia pentecostal a gente também tem essa divisão na interpretação. E é sobre essa perspectiva que a gente quer trabalhar hoje. O texto de Atos 2, o que ele fala? O que Lucas trata ali? Ele está ensinando e mostrando essas línguas sobrenaturais? Ou ele está falando de idiomas que eram conhecidos, dialetos que eles de alguma forma já tinham acesso, mas eles não sabiam e começaram a falar de maneira sobrenatural? Como é que isso aconteceu? Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais na noite de hoje. Primeiro, pegando as respostas dos nossos convidados e depois abrindo a oportunidade para você responder e participar também. Pastor Davi, vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Atos 2 fala sobre línguas naturais ou sobrenaturais? Bom, Zeca, eu começo dizendo que a exegese do texto não me autoriza a dizer que a língua pronunciada pelos discípulos do dia de Pentecostes, ela está atrelada aí a uma ação, uma língua estranha, né? A glosolália, como nós poderíamos determinar aqui. Eu entendo que ali existe a manifestação do Espírito através de uma língua estrangeira. E o texto é muito claro. Se você olhar o verso de número 4, ele por si só, a exegese do texto já responde isso. Agora, eu entendo que esta ação é sobrenatural a partir do momento que os apóstolos que são figuras proeminentes na manifestação do Espírito, boa parte deles são iletrados. Eles não têm aculturamento que justifiquem ou que permeiem, deem a minha convicção de afirmação aqui, nenhuma base para dizer que eles tinham preparo para pronunciar essas línguas conforme está no texto. Então, eu começo dizendo que eles não falaram língua estranha, até porque a língua estranha que Paulo discute lá em Coríntios, ela tem o objetivo de edificar aquele que fala. Tanto é que é necessário que aquele que fala a língua estranha propriamente dita, ele tenha que ter um intérprete, né? Porque senão ele só está edificando a ele mesmo, ele não está edificando aqueles que estão ouvindo. Veja que a manifestação do Espírito que recai sobre a vida dos apóstolos ali no cenáculo, ela tem o objetivo de glorificar a Deus. Então eu levo isso aqui como uma ação, uma evidência física daquilo que ainda está em abstrato e que é resultado da promessa de Jesus, por exemplo, em Atos capítulo 1, verso 8. Então, eles estão aguardando essa manifestação de poder que precisa ser visível. Ela precisa ter uma ação visível para que, a partir dali, nós tenhamos, então, a manifestação expressa do Espírito Santo por meio da situação em que aqui está sendo gerada. Então, o que me chamou muito a atenção na pergunta? A língua que eles pronunciam ali, sem dúvida, é uma língua estrangeira. Tá? Não se trata aqui da língua estranha propriamente dita. O texto está dizendo isso. Eu até abrir aqui o texto, se vocês me permitirem, vamos dar só uma olhada aqui. Verso de número 4. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Eu não tenho nenhuma dúvida
que a expressão língua aqui, glossolalia, não se aplica a esse texto, porque eles não estão falando língua estranha. E você vai ver isso aqui na decorrência do verso de número 5 a seguir, porque lá o texto vai dizer que eles estavam ali no ápice da festa de Pentecostes, não é? E uma multidão que ali estava, entre elas de muitos estrangeiros, são surpreendidos com aquela fala que começam a ouvir cada um ouvindo na sua língua de origem. Logo, fica afastada aqui a ideia de que eles estivessem ali falando língua estranha. Mas o que acontece ali? Acontece uma evidência da manifestação do Espírito que recai sobre ele. E a partir daí eu entendo que há uma ação sobrenatural. Tá. Tá? Ação sobrenatural no sentido da capacidade deles falar. Perfeitamente. Boa. E aí, pastor Éder, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Línguas naturais ou sobrenaturais? Zeca, pastor Abacuque, eu parto do princípio da leitura natural do texto. E eu até acredito que nós vamos ter mais concordância aqui do que embate, propriamente dito, a partir da leitura desse texto. Uma vez que a leitura natural de Atos 2 é de que as línguas mencionadas ali eram línguas no sentido de idiomas. E eu concordo com o pastor, acredito piamente que eles não tinham condições alguma, porque até a reação da multidão que ouvem aquelas línguas foi de espanto. Não são, porventura, galileus esses que estão falando as maravilhas de Deus? Então, eu acredito que a leitura natural de Atos 2 é de que estas línguas eram línguas no sentido de idiomas capacitados pelo Espírito Santo, onde eles mesmos, os 120, não conheciam, não sabiam daqueles idiomas, mas por esse poder capacitador do Espírito, eles mencionaram. Isso fica muito claro no texto, porque o verso 4, o termo glossais que aparece aí, ele é explicado também no verso 11, então Lucas propositalmente ele vai relacionar o termo glossais ao versículo 11, ao termo grego, ao outro termo grego, dialectos. E dialectos são idiomas, línguas estrangeiras. Então, o próprio Lucas, aqui em Atos 2, ele vai explicar que línguas foram essas. Agora, eu sou pentecostal clássico, o pastor também. É bom a gente pontuar isso. O fato de Atos 2 mencionar que foram idiomas não invalida as línguas estranhas, perfeito, porque claramente elas aparecem no Novo Testamento conforme perfeito, o texto de 1 Coríntios capítulo 14. Agora, a partir dessa... Na realidade, Zeca, pastor Abacuque, eu acredito que a frase do Dr. Craig Keener, onde ele fala que as línguas estranhas talvez seja o dom mais controverso da cristandade. Uhum. E eu concordo com ele. Eu só acho que seria uma violência ao texto nós tentarmos colocarmos aqui goela abaixo, em Atos 2, falando que aqui não são idiomas. Mas torna a repetir, isso não invalida o dom de línguas, porque aparece nas Escrituras, nós temos base para isso. Uhum, então, a princípio, o meu ponto de vista é esse. Boa. Deixa eu abrir a oportunidade para quem nos assiste participar também e depois a gente vai aprofundando aqui alguns aspectos em cima do estudo do texto, da exegese do texto e até nessa reflexão que o pastor Éder levantou também, de outras ocorrências ali no Novo Testamento sobre essa questão. Acesse lá o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai encontrar, além de toda a comunicação aqui com o Vejam Só, as nossas enquetes também, que são as oportunidades de você responder e participar aqui do programa. A enquete que nós colocamos lá para o programa de hoje foi a seguinte, em Atos 2, o texto fala sobre, em 2 pontos, para dar 2 opções para você. Fala sobre línguas naturais, ou seja, línguas conhecidas, idiomas, que eram conhecidos ainda que os apóstolos não tivessem acesso a isso, mas de maneira sobrenatural eles falaram idiomas, línguas conhecidas.
Ou a outra opção, línguas sobrenaturais. O pessoal às vezes gosta de falar, né? Língua dos anjos, aquelas línguas que são desconhecidas. Vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você justifica. Olha, eu acredito que são línguas naturais por conta disso, são línguas sobrenaturais por conta daquilo outro. Dê as suas observações lá também. Durante o debate nós vamos pegar algumas dessas visões e colocar aqui para a gente conversar também, tá bom? Então vai lá e participe. Deixa eu só dar um recadinho rápido aqui sobre a nossa participação ali nas redes sociais. Eu já coloquei o Instagram, tem o nosso Facebook, tá bom? É só você procurar lá no Facebook Programa Vejam Só e também no YouTube. Nós reativamos um canal individual, um canal só do Vejam Só lá no YouTube. Programa Vejam Só, procura que você vai localizar. No nosso canal do YouTube, além da programação atual, nova, né, dos programas que nós vamos gravando, que nós postamos lá, você vai ter acesso a vídeos antigos do programa. A gente até denominou de Vejam Só Retrô. Você vai encontrar ali muita entrevista, muito material, muito bacana. Vai lá que tem muito conteúdo interessantíssimo para você ver e aprender também, tá bom? Nestas três plataformas, você que nos segue, você que curte o nosso conteúdo, você vai ter acesso também às transmissões das nossas gravações, tá bom? Nós transmitimos ao vivo a hora que nós estamos gravando aqui os programas, tá? Eles não ficam salvos lá, porque a gente posta depois que ele roda na TV, tá bom? Mas se você nos segue por lá, você vai ter esse bônus de acompanhar ao vivo a nossa gravação. Além disso, o Vejam Só também está em todas as plataformas de áudio. Então, você vai ter acesso ao nosso conteúdo, tá indo para o trabalho no carro, no metrô, pegou o tempo... Aqui em São Paulo, meu irmão, se você acessar nosso conteúdo lá na plataforma de áudio, é capaz de você ver uns 3 episódios por dia. Só do trânsito que você pega aqui em São Paulo. Vai ter muito conteúdo para você acessar. Vai lá que você vai curtir demais, tá bom? Aí tá no trânsito, tá lá paradão, aí vai ouvindo uma reflexão bíblica, teológica, vai acalmando o coração para não estressar no trânsito, tá bom? Em outras grandes cidades do Brasil, você também vai ter essa oportunidade, tá certo? Só o Helder que não. Se ele baixar o Vejam Só da casa dele para a igreja, acho que não sai nem da apresentação, né, Helder? Exatamente. Não dá, né? Não dá. Não dá tempo. Já chegou na igreja, é muito rápido, tá bom? Vai lá que você vai curtir o nosso material também, tá bom? Divulga para todo mundo aí, compartilha. A ideia é deixar o Vejam Só sempre mais perto de você, tá bom? Pastor Davi, vamos começar. Eu quero entender a primeira questão seguinte. É muito comum na teologia pentecostal uma outra abordagem do texto diferente dessa que vocês estão apontando para mim. O que aconteceu? A teologia pentecostal mudou, essa interpretação é uma interpretação mais clássica da teologia pentecostal. A gente pode dizer que a interpretação voltada para línguas sobrenaturais seria um pentecostalismo mais popular, vamos dizer assim. Como é que a gente explica essa transformação, já que nós estamos aqui com 2 teólogos pentecostais? Por favor. Bom, eu entendo que tudo começa com a dinâmica da informação. Uhum. Então, você tem a interpretação do texto do ponto de vista mais conservador e daqueles que defendem uma manifestação da manifestação do Pentecoste de uma forma mais agressiva, mais aguçada, e que acabam, de fato, espiritualizando o texto e dando a ele a interpretação que, como bem disse aqui o pastor Weder, nós precisamos tomar cuidado para não forçar uma interpretação que não existe. Uhum. O próprio texto é claro nesse sentido. Se você olhar o verso de número 6, Lucas faz uma afirmação imperativa aqui. Ele diz aqui, olha, no verso de número 6, ó, estou só pegando a parte B, e cada um ouvia falar na sua própria língua. Logo, aqui não há língua estranha. O que há aqui é idioma. Então, como é que eu vejo isso? Essa dinâmica da informação hoje, ela permite que você aplique ao texto a interpretação que dele difere, não tem o que se discutir. Uhum. Agora, é fato que você tem na corrente pentecostal aqueles que são contrários, e seguramente eu serei bombardeado aqui. Olha, o pastor pentecostal está dizendo que lá não é língua estranha, mas não é. Eu não posso ir contra o que o próprio texto está dizendo, tá? Se você quiser discutir a questão da língua estranha propriamente dita, nós vamos lá para Coríntios, capítulo 14. Porque lá Paulo vai tratar especificamente disso. Lá ele está falando de língua estranha, tá? Não é da glosolária, lá ele vai falar... Aqui não.
Aqui nós estamos falando do idioma. Então, talvez essa dinâmica da informação, essa capacidade de busca pelo conhecimento, pela interpretação do texto, como de fato ele deve ser interpretado, nos faz chegar a esse ponto de convencimento, e não só de convencimento, né? De aceitação do que a própria palavra está dizendo. Eu me preocupo muito, viu, Zeca? Porque nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão espiritualizando muito as coisas, né? E aí, acho que o pastor Éder vai concordar comigo, nós corremos um sério risco. Ontem me mandaram um vídeo de um pastor americano, num determinado culto, que entra na igreja falando em línguas estranhas, olha o absurdo, com uma serpente na mão. Eu não sei se vocês viram isso. Se não viram, depois eu vou mandar para vocês. E há uma espécie de êxtase na reunião pentecostal. E esse pastor, com uma cobra venenosa, segura e lança e passa em cima das pessoas, e de repente, num determinado momento do ápice desta reunião, essa cobra morde esse pastor na altura do pescoço. Você sabe qual foi o resultado disso? Óbito. Esse pastor morreu horas depois. Então, a interpretação do texto é tudo. A exegese, o respeito às regras de interpretação é tudo. Porque se nós, a partir do capítulo 2 de Atos, começarmos a dar a interpretação que alguns teólogos mais extremistas querem dar para o texto, que não seja aquilo que ele está querendo dizer, eu penso que seja temerário. E aí nós estamos incorrendo num grande risco de desconstruir aquilo que a própria palavra de Deus determina que nós respeitemos. Isso é um ponto. Boa. Pastor Éder, vou pedir para o irmão comentar também nessa questão, até usando um termo aqui, quando o irmão foi alfabetizado na teologia, eu imagino que esse texto de Atos 2 era referência para a questão, inclusive, dessa ideia das línguas estranhas, sobrenaturais e tudo mais. Como é que o irmão viu essa desconstrução? Isso ainda faz parte da teologia pentecostal? A gente pode fazer essa divisão de uma teologia mais clássica e uma mais popular, que acaba absorvendo essas questões também? Como é que o irmão observa isso? Bom, como eu reconheço, em primeiro lugar, Zeca, que de fato há pentecostais, inclusive teólogos, grandes expoentes, que entendem que esse texto foi um milagre duplo, um milagre de fala e um milagre de audição. E alguns enxergam de fato que há aí a menção de línguas estranhas. Eu não sou partidário. Agora, é interessante que esse texto, esse ponto especificamente, ele tem divergência entre os próprios pentecostais. Inclusive, os próprios pioneiros do movimento pentecostal divergiam nesse ponto. Sim. Charles Parham e William Seymour divergiam sobre a questão das línguas nesse texto. Então, eu reconheço que, de fato, há uma espécie de teologia pentecostal que vê nesse texto línguas estranhas, mas eu não sou partidário dela. Porque o texto é bem claro, como o pastor mencionou aí, não tem como fugir das regras estabelecidas pela hermenêutica e pela boa exegese. E o contexto aqui vai apontar claramente isso. Primeiro, vamos aqui, deixa eu usar um argumento aqui, que é o argumento exegético. O termo que aparece aí, glossa, é um termo grego que é poucas vezes usado no Novo Testamento, usado especificamente mais por Lucas, e o termo significa língua, o órgão, e metaforicamente é usada para essa linguagem. É interessante que no versículo 4, o termo glossa, línguas aí, é uma referência a essa capacidade que o Espírito Santo está dando de inspirar essa língua, essa fala, essa linguagem. Mas o versículo 11, Lucas vai dizer, após terminar ali a menção de vários grupos, de várias nações que estavam ali no momento do Pentecoste, ele vai usar outro termo para línguas. O versículo 11 vai dizer, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas. Aqui, ele já mudou o termo. Aqui ele já não usa mais glossa, ele está usando dialectos. Então,
a partir da boa exegese, a partir das regras hermenêuticas, visualizando o próprio contexto, nós temos a luz sendo lançada para esse ponto. Claramente, nós temos aí idiomas. Agora, é interessante a gente pensar que, de fato, existem teólogos. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o pastor Ezequias Soares. Se os irmãos tiverem a oportunidade de ler o livro O Verdadeiro Pentecostalismo, o pastor Ezequias Soares, nesse ponto, ele interpreta esse texto de Atos 2 com menção de línguas sendo estranhas, línguas celestiais. Agora, não há, o que eu quero apontar aqui, um consenso geral dentro do pentecostalismo de que aí são línguas e idiomas, porque você tem sim grandes expoentes que acreditam que ali eram línguas estranhas. E não só pentecostais, o próprio William Barclay, ele vai mencionar essa questão também. Se os irmãos depois tiverem a oportunidade de ver, e eu puder mencionar aqui, os dois argumentos que o William Barclay, no seu comentário ao Novo Testamento, lá na página 515 a 516, ele vai mencionar que para ele ali era línguas, não no sentido de idiomas. Então, você não tem um consenso dentro do pentecostalismo e dentro também dos grandes exegetas que fizeram análise desse texto. Pastor, o irmão citou a questão das línguas originais, né, do grego ali, que é a língua do Novo Testamento. Sim. Normalmente a gente trabalha com possibilidades de interpretação e o contexto que vai dar o significado das palavras. Existe a possibilidade, tanto o idioma, né, que usa lá no grego dialectos ou glossa, de você chegar na mesma interpretação de língua. Certo. Se você chegar ali nas opções. E muitos defensores da ideia de que o texto ele fala de línguas sobrenaturais também, que vai nessa possibilidade. A gente não consegue colocar essa língua ali, por quê, no texto de Atos 2? Porque o próprio termo dialectos, em nenhum momento no Novo Testamento, ele é usado nesse sentido de referência a línguas estranhas. E o que nós entendemos é que o versículo 11 está lançando luz ao versículo 4. Então, Lucas usa glossa, e se ele quisesse falar, porque os escritores do Novo Testamento, Zeca, pastor Abacuque, eles eram muito intencionais. Lucas especialmente. Lucas não só narra histórias, ele faz teologia a partir das suas narrativas. E em outros momentos, ele faz isso claramente. Se ele quisesse passar a ideia de que ali, de fato, eram línguas celestiais, línguas sobrenaturais no sentido de serem ininteligíveis, ele usaria outro termo. Ele faria o que Paulo fez para deixar a distinção clara em 1 Coríntios 14, porque Paulo vai usar ali o termo glossa nesse sentido, que nós chamamos glossolalia, né? O glossolalia são a junção de dois termos gregos, glossa, língua, e lalém, fala. Então, falar em línguas. Paulo ali, ele vai mencionar. Agora, aqui em Lucas, alguns exegetas, e eu faço menção aqui novamente do pastor Ezequias Soares, porque nesse livro, O Verdadeiro Pentecostalismo, ele usa esse argumento. Ao pé da letra, o versículo 4 está escrito, heterais glossais. A partir do termo heterais, que é o termo em português que foi traduzido como outras, é que eles constroem uma argumentação, porque heteras significa outro de uma espécie diferente. Então, a partir desse vocábulo, desse termo grego, é que alguns exegetas fazem a construção. Mas, pelo contexto, é um argumento assim, o versículo 11, ele facilmente desconstrói o uso desse vocábulo heterais, dando a ideia aí de que, embora esteja falando de uma outra espécie, era de uma outra espécie para os falantes. Porque, de fato, para eles eram. Esses homens, na sua maioria, indoutos, não tinham o domínio de outras línguas, conforme as nações mencionadas aí. Então, eram outras diferentes para eles, os falantes. De fato, eles não sabiam aqueles idiomas, mas o Espírito Santo os capacitou. Mas eu acredito que não haja
argumentos sólidos, porque a boa exegese, ela precisa trabalhar com isso, ela precisa trabalhar com os fatos do texto. Sim. Ela precisa construir a argumentação teológica a partir dos fatos que o texto mesmo está municiando. Então, eu acredito que não há fatos suficientes para, a partir dessa análise, colocar aí línguas estranhas. A gente não pode partir do pressuposto, reverendo pastor Abacuque, quando o texto fala que eles ouviam, que na verdade eles falavam em línguas estranhas, mas quem ouvia na língua natural, porque ali no versículo, a partir do versículo 8, né, ele vai falar, né? Então, como ouvimos? A gente não pode utilizar essa interpretação, eles falam em línguas sobrenaturais, mas eu estou escutando na minha língua materna. Não é essa a ideia do texto? Então, mas aí nós temos uma questão muito interessante. Eu acho que o que tem que se destacar aqui, Zeca, é a atuação explícita do Espírito Santo. Né? Sim. A atuação explícita do Espírito Santo. Eu tenho comigo que essa manifestação de língua, muito bem colocada e muito bem explicada aqui pelo pastor Éder, eu acho que já traz por si a resposta. Eu acho que a resposta está no texto. Eu preciso considerar o texto. Qual é a exegese? O que o texto, de forma hermenêutica, ele está querendo dizer? É uma língua estranha ou é um idioma? Ele está falando aqui no âmbito do dialeto, ele está falando no âmbito da língua estrangeira, ou ele está falando de fato dessa língua estranha? O texto não me autoriza a sustentar isso. Então, eu concordo em número, gênero e grau com o que o pastor Éder fala, e eu digo a você que o fato deles ouvirem já é a manifestação direta, visível do Espírito Santo. Eu te dou um exemplo prático. O Espírito Santo, quando repousa sobre Jesus do batismo de João, lá no capítulo 4, qual é a manifestação física daquela ação sobrenatural? A descida da pomba. Percebam que somente Lucas narra que repousa uma voz sobre Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem me compra. Todos ouviram ali. Então, a ação sobrenatural do Espírito, que eu penso que deva ser... Eu acho que, talvez hoje, embora ele esteja dizendo aqui, eu concordo com ele, nós não tenhamos aqui uma opinião formada com relação ao texto. Cada um tem uma interpretação para isso. Não é? E na corrente teológica, nós temos aqui ainda, talvez, muitas divergências. Sim. O fato é que, o que precisa ficar destacado aqui, e vocês haverão de concordar comigo, é que eles eram indoutos, eles não tinham conhecimento dessas línguas, e por uma ação sobrenatural do Espírito, não é? Esta ação física, essa manifestação do Espírito de forma no mundo físico, fez com que o nome de Deus fosse glorificado. O texto me autorizo a interpretar e verificar desta forma. Qualquer coisa fora disso aqui, eu acho que é axiologismo, é interpretação minha pessoal, e eu acho que não cabe no texto. Mas, pastor Abacuque, irmão, acho que de alguma forma o fato da gente, não é uma definição, mas vamos falar entre a gente aqui, definir que o texto está falando de línguas naturais, idiomas, de alguma forma isso prejudica a teologia da continuidade dos dons? Não. Como manifestação de línguas sobrenaturais e tudo mais, de alguma forma isso... Porque às vezes eu fico com essa impressão. Eu vou falar aqui, ó, o texto de Atos 2 não fala de línguas estranhas. Aí todo mundo vai falar, olha lá, o cara já não acredita nos dons, o cara já não acredita que o Espírito Santo... Tem alguma relação nesse sentido? Não, eu discordo disso. Eu discordo e eu te digo o seguinte, isso aqui está muito bem acentuado. A questão da manifestação do Espírito em Atos capítulo 2 está atrelado ao revestimento, ao sinal visível daquela promessa que Jesus fez. Eu vou e vou enviar a vocês o Consolador. Nós precisamos tomar muito cuidado, gente, porque o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma influência. Sim. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa. E o que há ali é a manifestação expressa do Espírito Santo no momento acentuado como resultado de uma promessa. Uhum. Uma promessa. Promessa essa lá registrada pelo próprio Lucas, 1:8, 24, se não me engano, de Lucas também ele vai falar sobre isso, tá? Então nós vamos tomar muito cuidado com isso. Agora tem uma questão.
Eu não vejo nenhuma relação, não consigo ver. O texto não me autoriza, pastor Éder, a trazer essa definição e essa interpretação. Eu não vejo nenhuma definição e, portanto, nenhum impedimento, porque as línguas faladas aqui, elas, embora sejam de cunho sobrenatural, e sobrenatural em que sentido? Na manifestação do Espírito. Nós já discutimos aqui, chegamos à conclusão que eles eram indoutos, eles não tinham essa habilidade, eles não falavam uma língua estrangeira. E o texto, é claro, o verso 4 e o verso também de número 11, vão dar essa autorização para a interpretação. Os que estão ouvindo do lado de fora são chamados à atenção porque percebem que de dentro do cenáculo as pessoas que lá estavam falavam no seu idioma natural. É isso? Ponto. Língua estranha é um outro momento. Pode ser que tenha ocorrido lá no cenáculo que eles tenham também falado a língua estranha, mas aonde está no texto do capítulo 2? Eu não tenho legitimidade para sustentar isso aqui. Senão eu vou criar uma baita de uma confusão. Quer falar de língua estranha? Vamos tratar. Capítulo 14 de Coríntios, capítulo 12, quando Paulo fala dos dons espirituais, lá nós podemos falar da língua propriamente estranha. E mais um detalhe para terminar o meu raciocínio. Se essa língua fosse, de fato, a língua estranha, que algumas correntes do pentecostalismo defendem, e eu as respeito, entendam que não haveria sentido. Porque se a ideia, conforme o texto de Lucas, capítulo 2, era de glorificar a Deus, essas pessoas que eventualmente estariam falando língua estranha, estariam falando para a sua própria edificação. Ah, pastor, mas o Espírito de Deus poderia dar aos que estavam lá de fora a possibilidade de compreender e ouvir o que eles estavam falando em língua estranha na sua língua natural? Isso é uma outra discussão. O texto está falando aqui, na minha concepção, de idioma e não de língua estranha. Língua estranha nós vamos tratar lá em capítulo 14 de Atos. E tem uma coisa interessante, porque lá Paulo vai dizer assim, né? Que o que fala em língua, ele fala para a sua própria edificação. Então, ele está edificando-se a si mesmo. No caso aqui, as línguas pronunciadas pelos apóstolos, elas glorificaram a Deus de uma forma extensiva e extremamente repercutória. O texto é claro quando ele afirma isso. E talvez é difícil pontuar isso, assim, mensurar isso, mas seja uma ação mais sobrenatural ainda do Espírito Santo. Não há dúvida. De falar em línguas existentes, que eles não tinham acesso a conhecimento gramatical nem nada. E é a mesma coisa se você sair e começar a falar uma língua que você nunca conheceu, árabe, turco, japonês, que é difícil. Me permita, Zeca, daqui então nós temos a resposta da enquete. As línguas faladas pelos apóstolos são naturais ou sobrenaturais? Do ponto de vista espiritual, eu entendo que elas são sobrenaturais porque elas são uma ação produzida pelo Espírito. Ponto. Certo. Agora, sustentar aqui que, olha, eles estavam falando a língua estranha, e seria até deselegante da minha parte, porque nós estamos com a banalização tão grande do Instituto das Línguas Estranhas. Tem humorista falando em língua aí em programa de televisão, gente. Sim, sim. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pastor Éder, outro ponto que muitos defensores pegam dessa questão das línguas ali sobrenaturais é da referência que aqueles que passavam diziam que eles estavam bêbados e que então eram falas que ninguém entendia, ininteligíveis, e que a partir disso você pode trabalhar também na argumentação de que eram línguas sobrenaturais. É possível fazer isso? O que o texto original nos ensina com essa questão aí dos bêbados? Aí, por que dessa referência? Só querendo pontuar a pergunta que o irmão fez para o pastor, o batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar em línguas, é o tesouro do pentecostalismo. Pronto. Então, isso é muito caro para nós. O que nós precisamos, eu acho que, pontuar aqui é que talvez seja a pergunta que o telespectador esteja se fazendo. Bom, então quer dizer que se eu for batizado no Espírito Santo e manifestar a evidência física inicial, eu tenho que falar idiomas?
Aí eu cito aqui o que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus menciona. Que no batismo no Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar em línguas, pode acontecer as duas coisas. Eu estive agora recentemente ministrando num evento em Lagoa da Prata e conversando com um pastor, ele mencionou que no dia em que ele foi batizado no Espírito Santo, com a evidência física inicial de falar em línguas, ele falou espanhol. E ele até brincou comigo e disse: pastor, eu mal falo português. Eu já ouvi testemunhos inúmeros de que a pessoa, ao receber o batismo no Espírito Santo, falou idiomas que desconhecidos para ela, sem nunca as ter aprendido. Mas nós também acreditamos que o batismo no Espírito Santo pode manifestar línguas estranhas, perfeito, línguas ininteligíveis, que Paulo também menciona. Sim. Agora, o que eu quero mencionar aqui, ainda dentro desse ponto, e já respondo a sua pergunta, é que, embora as controvérsias sobre as línguas estejam basicamente restritas ao Novo Testamento, é bom a gente pontuar esse fato aqui, ó. As línguas estranhas na igreja primitiva, pastor, não era algo exótico. Não era. A Bíblia da igreja primitiva era o Antigo Testamento, na sua versão em grego, a chamada Septuaginta, a versão dos 70. Estudos modernos do Antigo Testamento, eu vou citar aqui alguns nomes, algumas passagens do Antigo Testamento lançam luz sobre essa experiência que não era exótica para a igreja primitiva. A igreja primitiva, quando Paulo menciona lá línguas estranhas, aquilo não era uma coisa assim de outro planeta. Eles tinham algum vislumbre da própria escritura do Antigo Testamento, veterotestamentária. Por exemplo, o texto de Números 11, 25 a 29, onde acontece um Pentecostes, né, no deserto. Alguns estudiosos chamam de proto-Pentecostes, quando Deus pega o espírito que estava sobre Moisés e reparte com 70 homens. O texto vai dizer que eles profetizavam. O grande especialista, o grande exegeta do Antigo Testamento, Gordon Wirran, ele vai dizer que esse termo que aparece ali é uma expressão estática, com X, expressão estática de êxtase, ininteligível. E ele é um exegeta reformado, e ele chegou à conclusão de que o termo hebraico que aparece lá em Números 11, para que quando o Espírito vem sobre aqueles homens e eles profetizam, é de que ali é uma linguagem estática e ininteligível. Sim. Passagens como 1 Samuel 10, do versículo 10 a 13, 1 Samuel 19, versículo 19 a 24, onde o próprio Saul, entre os profetas também, o Espírito vem sobre ele, ele profetiza. Os estudiosos hoje, os maiores estudiosos do Antigo Testamento, reconhecem, e pasmem os senhores, há um teólogo, que não é, ele é um judeu messiânico, e ele escreveu um artigo que foi reproduzido no livro do pastor Silas Daniel, chamado O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência. Nesse artigo, esse teólogo, que é um judeu messiânico, ele vai falar de como o profeta, por vezes, no Antigo Testamento, era retratado como um louco. Uhum. Porque, por vezes, o Espírito vinha sobre ele e ele usava uma linguagem inarticulada que alguém dizia, é um louco. Então, assim, nós precisamos hoje estabelecer, porque já foi o tempo, pastor Abacuque, em que a teologia pentecostal não tinha bases, onde o falar em línguas não tinha bases, onde o falar línguas estranhas não tinha base. Hoje nós temos estudos que mostram para nós segurança para a nossa praxis, para a nossa experiência. Então, eu queria só pontuar isso. Só uma observação, muitos estudiosos, inclusive, afirmam que todas essas manifestações, festas, vitórias do povo judeu eram muito acompanhadas dessas manifestações. Mas muitos estudiosos, assim, pontuando nesse sentido. Isso é um ponto pacífico, né? Entre os muitos estudiosos, sim, isso é um ponto pacífico. Tem avançado muito nisso. Provavelmente essa restrição às línguas surge ali depois nos pais da igreja, que daí eles vão colocando
algumas ponderações. A partir de Agostinho, né? Sim, vai havendo um limite. A partir de Montano, começaram de fato a ocorrer alguns excessos. Até falando dessa questão histórica, eu outro dia ouvi um pregador pentecostal falar que durante um grande período, a partir do século III até o século XIX, século XX, quando floresceu, não há menções de ações do Espírito Santo. E há um livro, né, 2000 anos de cristianismo carismático, do Ed Hit, esse livro da editora Carisma, onde ele vai apontar ocorrências carismáticas, pentecostais, manifestações de dons, de falar em línguas, durante 2000 anos. De fato, na questão de Montano, houve alguns excessos, né? Mas o abuso não pode levar ao desuso. Sim, sem dúvida. Aí, a partir de Agostinho estabeleceu as bases daquilo que nós chamamos hoje, modernamente, de cessacionismo, né? Que depois B.B. Warfield vai incrementar, melhorar a ideia de Agostinho. E muitos reformadores a partir disso. Mas nós temos fatos históricos. Eu sei que os pentecostais, por vezes, são acusados de apoiar-se muito na experiência, mas nós, na verdade, precisamos, sim, pegar a experiência e comparar com as Escrituras, porque as Escrituras é o nosso filtro. E a própria experiência, ela mostra para nós a realidade possível desses fatos. Agora, falando sobre especificamente a questão lá dos outros, do versículo 13, é isso mesmo? Isso, e outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Primeiro aí que é bom a gente pontuar aí duas coisas. A palavra mosto aí é o termo grego gleukos. E o termo grego gleukos fala do vinho num estágio inicial de fermentação. Então, eles estão usando isso aí em tom de zombaria, é um tom pejorativo. Porque gleukos é o vinho que ainda não foi fermentado suficientemente a ponto de embriagar. Então, eles estão brincando. Até porque era uma festa, era a festa de Pentecostes. Então, havia um certo temor, com um respeito, né? Porque era uma festa sagrada, em termos de embriaguez. E era 9 horas da manhã. Então, eles estão zombando, eles estão embriagados com um tipo de vinho que não é capaz de embriagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o termo outros aí, eu até pontuo isso no meu livro, esses outros aí, quem são esses outros? Alguns estudiosos fornecem algumas respostas e eu sou partidário dessa resposta especificamente. Se os irmãos perceberem aí, do versículo 5 até o versículo, do versículo 9, aliás, até o versículo 11, Lucas vai mencionar uma série de nações, 14 nações, de pessoas que vinham desses lugares e estavam ali na festa do Pentecostes. Nós entendemos que esses outros aqui eram judeus de Jerusalém, que estavam ali e que só falavam 2 idiomas. O aramaico, que era a língua corrente da época, a língua pátria, digamos assim, e o grego, que era o inglês daquela época, a língua corrente no mundo. E eles não entendem. Esses outros aqui pode ser uma referência a judeus, não os prosélitos, judeus de Jerusalém ou da própria Judéia, que falavam só o aramaico e o grego, e que diante das línguas que estavam sendo faladas, não estavam entendendo coisa nenhuma, porque não estava falando na língua deles, só na língua dessas 14 nações que são mencionadas aí. E aí eles zombam por ver aquela linguagem. Esses camaradas estão... Então, eu entendo a partir desse ponto. Agora, esse texto, a partir dessa perspectiva, menciona não que ali eram línguas estranhas, mas que esses outros, eles não estavam entendendo o que aqueles idiomas estavam sendo mencionados. Perfeito. Um minutinho. Mais um sinal da expansão do evangelho, saindo de Israel, quebrando essa etapa, vamos dizer assim, da nação judaica, para que o evangelho pudesse chegar aos gentios, essa interpretação do pastor Weder, já que os judeus não estavam entendendo nada? Sim, concordo com ele, número, gênero e grau. Antes, porém, se você me permitir, eu quero voltar um pouquinho na fita, porque... Um minutinho, só que eu chamar o intervalo, rapidinho. Um minutinho.
O pastor me trouxe à memória aqui uma situação, ainda falando de língua estranha, do saudoso pastor João Custódio da Silva, um homem dedicado à oração, década de 80, eu conheci. O Espírito de Deus tinha um projeto com uma família para a salvação. E era uma família de orientais, donos de uma grande área de comércio dentro do Ceasa aqui em São Paulo. Eles precisavam ser evangelizados, mas orientais natos, com muita dificuldade do português, precisavam ouvir a voz do Espírito Santo. Uma certa manhã, pastor João Custódio da Silva, que era funcionário do CEAGESP, passa em frente a um dos boxes, onde a família está numa crise. E, de repente, o Espírito de Deus toma a boca do pastor João Custódio da Silva, um homem de oração. E ele começa a chorar e falar línguas estranhas. Para os que estavam em volta, era uma língua estranha. Mas para aqueles orientais, era o Espírito de Deus falando no idioma. 6 dos 9 orientais que estavam dentro do box aceitaram Jesus naquela manhã. Voltando à sua pergunta, sim, eu não tenho dúvida que essa dificuldade desses judeus que não conheciam, que só tinham detenção e conhecimento dessas duas línguas, do aramaico e do grego, que era a língua fluente da época, é uma manifestação e expansão do evangelho que começa a sair para fora e no sentido de alcançar. Agora, olha que coisa interessante isso, hein, Zeca? Olha onde é que a gente vai parar, porque aí nós vamos desmontar aqui muito argumento mal construído e mal interpretado acerca de língua estranha. Mas você tem que chamar um intervalo e eu falo depois. Aqui a gente sempre chega em alguma questão, principalmente no final dos blocos, assim, que o negócio vai pegando fogo. Né? Você aí gosta disso. Precisa chamar um intervalo para dar uma pausa. Só rapidinho, essa sua interpretação, a gente pode dizer, então, que fortalece essa ideia de que aqui a descida do Espírito é esse marco do fim da nação judaica, assim, como portadora do Deus exclusivo para que os gentios fizessem parte desse plano também? Sim, mas nós não podemos restringir o falar em línguas só a esse propósito. Perfeito, porque senão você vai tirar exatamente. a eficácia. As línguas, elas têm um propósito vocacional. Elas têm um propósito vocacional, que é mostrar, direcionar o cristão para o serviço cristão, para a proclamação do evangelho. Então, nós temos esse propósito vocacional, mas não pode ser restrita apenas a isso. E eu pontuo esse ponto porque a visão reformada restringe o falar em línguas somente ao propósito vocacional, né, evangelístico. Sim. E nós, pentecostais, entendemos que o falar em línguas, ele tem outros propósitos além desse. Boa. Muito bom. Vou precisar chamar um intervalo aqui, tinham outras questões que a gente poderia tratar, mas infelizmente nosso tempo passa muito rápido. No próximo bloco, os meus convidados vão ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais sobre o tema, mas oferecer para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que você precisa fazer? Eram línguas, não eram línguas? O que isso tem que mudar na sua cosmovisão, na sua prática de vida cristã? O que isso interfere? Fica ligadinho, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, 2 recadinhos. Primeiro da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Gosta aí dos debates de teologia, gosta do estudo das Sagradas Escrituras, quer aprender mais, quer estudar mais, procure pela Grade. Código 11-3115-0819. Anota o telefone, amanhã, horário comercial, você liga, tire as suas dúvidas, que eu tenho certeza que você vai se encaixar em algum formato, algum modelo que a Grade oferece, vai servir para você e para o seu dia a dia também, tá bom? Então, procure pela Grade, é uma ferramenta importantíssimo, que eu tenho certeza que pode ser bênção na sua vida também, tá bom? Vou colocar o site da HIT aí para você. Você que gosta de navegar na internet, tem muita informação da emissora, dos programas, da programação. Tem também a HIT em todas as redes sociais. Curte lá no Instagram, Facebook, vai por lá que você vai achar. E no YouTube você encontra todos os programas à sua disposição para ver, rever e compartilhar o nosso conteúdo, tá certo? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre o texto de Atos 2, recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Davi Abacuque,
pastor Weder Fernando Moreira, ambos falando sobre suas observações, interpretações desse texto bíblico, que é um texto que obviamente traz certa divergência no ambiente teológico e a gente quer oferecer para você mais uma perspectiva para você pensar um pouquinho, tá bom? Na sequência, vou devolver a palavra aqui aos meus irmãos, considerações finais e uma aplicação. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para quem participa aqui do Vejam Só, assiste o programa e manda a sua foto. Tá bom? Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente. Na verdade, nesse mês agora de setembro, serão 2 presentes. Nós vamos escolher um telespectador e uma telespectadora para enviar o nosso brinde, o nosso presente aí na sua casa. Eu vou mostrar o presente na sequência. Primeiro, como participar? Acesse o nosso perfil no Instagram, @programa Vejam Só. Você vai lá direto nas mensagens, está assistindo agora o programa. Você já faz uma selfie, é bem rápido, simples. Faz a selfie assistindo o programa, encaminha lá por mensagem. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado, tá bom? Se você não utiliza o Instagram, não gosta, não tem problema, vai lá no Facebook, faz o mesmo procedimento no Facebook. Vai na mensagem lá direto na nossa página, encaminha a sua foto, junto com o seu nome, a cidade e o estado. Fique atento a esta mensagem, porque é por lá que a produção vai entrar em contato com você para pegar as informações e poder te enviar o presente, tá certo? Vamos começar as nossas fotos? A primeira delas vem lá do Ceará, cidade de Itapajé. E quem vai aparecer para você é o Júnior, nosso telespectador do Vejam Só. Tá aí o Júnior. Aê, Júnior tá felizão. Boa, Júnior. Acompanhando o Vejam Só também. Meu irmão, um forte abraço. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Próxima foto vem lá da capital federal, Brasília. E quem aparece aí é o Kleber Barbosa, também acompanhando o Vejam Só, também bacanão. Boa, Kleber. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, viu? Deus abençoe sua vida. Nossa última foto de hoje vem lá do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, terra maravilhosa. E quem aparece aí é a Iris Costa, acompanhando o Vejam Só. Boa, Iris. Gostei de ver, viu? Bacana, é isso aí, obrigado pelo carinho. Faça você também, como esses nossos telespectadores, mande a sua foto e você vai concorrer a este presente que eu vou mostrar agora. Uma Bíblia King James, que é uma tradução muito conhecida, muito reconhecida. Esta é uma versão atualizada do texto, tá bom? Material de fino acabamento editorial, vale muito a pena você ter na sua casa. Nós vamos mandar para você de presente. Um telespectador e uma telespectadora mande a sua foto e você vai concorrer, tá certo? Meus irmãos, nós vamos infelizmente encerrar o programa de hoje. Nosso tempo passa muito rápido e quando o papo é bom, passa mais rápido ainda. A gente fica aqui querendo mais aproveitar, mas infelizmente não dá tempo. Pastor Weder, vou começar com o irmão, já que no primeiro bloco comecei com o pastor Abacuque. 3 minutinhos para o irmão. Considerações finais rápidas e uma aplicação. Eu sei que dá tempo para pregador pentecostal, é difícil. Dá para marcar o tempo para pregador pentecostal? Não dá. Vai lá, Angélica, essa missão é sua aí, vai. 3 minutinhos, pastor. Zeca, primeiramente agradecer você mais uma vez, toda a equipe aqui do Vejam Só. Agradecer também ao pastor. É sempre muito bom vir ao programa, porque nós compartilhamos conhecimento e aprendo muito. Quero só pontuar aqui sobre os 5 propósitos que nós encontramos no Novo Testamento para as línguas. Nós temos as línguas, o falar em línguas, com o propósito, em primeiro lugar, vocacional. Isso significa que ela evidencia a capacitação para o serviço cristão. Nós não, ao sermos batizados pelo Espírito Santo, não simplesmente somos batizados para ficarmos inertes. Isso visa nos conduzir à proclamação do Evangelho, propósito vocacional. Em segundo lugar, ela é um sinal. Lucas mostra para nós, em Atos 2, Atos 10 e Atos 19, que o sinal de que o Espírito Santo batizou, imergiu nessa dimensão de poder as pessoas é o falar em línguas. Então nós temos consciência de que o Espírito nos capacitou para fazermos a sua obra através dessa evidência física inicial. O terceiro é que as línguas fazem também com que haja louvor e adoração numa dimensão espiritual mais profunda. Isso fica registrado aqui em Atos 2:11. Nós ouvimos eles falar as maravilhas de Deus, no sentido de louvor, no sentido de adoração. Em quarto lugar, as línguas também indicam que a igreja, a partir de Atos 2, é uma comunidade profética.
É uma comunidade onde Deus deseja fazer com que nós venhamos ser instrumentos digamos assim, de oposição a esse sistema maligno e mundano. Em quinto e último lugar, as línguas são também sinal para os incrédulos. E eu concluo a minha fala dizendo a você, telespectador, que nos assiste, que o batismo no Espírito Santo pode trazer como evidência física inicial o falar em línguas, sejam eles idiomas ou então línguas estranhas. De qualquer modo, eu quero incentivar você a buscar essa experiência. A igreja primitiva experimentou essa experiência e nós também, imitadores daquilo que está nas Escrituras, podemos buscar almejar isso. Deus abençoe a todos. Pastor Helder, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Vejam só que agradece demais o irmão, nosso público, que é privilegiado em ouvi-lo também. Fica aqui o registro do nosso agradecimento. Sempre disposto, né? Quantos km para participar do programa? 424 quilômetros. Que bênção, que bênção. Obrigado. Mas sempre com alegria, viu, Zé? O privilégio é nosso, meu irmão, de recebê-lo aqui. Tenha certeza que a gente aprende demais com aquilo que Deus tem dispensado na sua vida e o irmão compartilhado. A família está com o irmão aí também, né? Está comigo. A esposa. A minha esposa, Esther, e o meu filho Tito. Tito, que legal, que bênção. Fica aqui o nosso abraço também carinhoso à família. Obrigado. Amém. E o dia que eu passar lá na Cidade da Amizade, lá, vou dar um abraço em vocês. Amém. Lá. Vamos tomar um café juntos. Que bênção, vai ser muito legal. Bom, já assembleano, o pessoal já está me chamando de assembleano já estou tranquilo já estou sossegado. Zeca, você vai ser muito bem-vindo lá na catedral e vai ser uma bênção. Rapidinho antes do Abacuque falar, eu vou morar pertinho da sede da Assembleia de Deus do Ministério Belém. O pessoal tá doido, vem a pé aqui, Zé, você vem aqui com a gente. Meus irmãos, vocês são queridos demais, são bens. Pastor Abacuque, antes disso, os contatos do pastor Helder lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Chega por lá que você vai acessar, inclusive para saber mais do material dele também, tá bom? Pastor Abacuque, 3 minutinhos por irmão, por favor. Bom, Zeca, inicialmente, já, indo para o final, agradecer aqui a oportunidade de retornar ao programa Vejam Só, agradecer a Deus pelo carinho que vocês sempre têm conosco, sempre nos permitindo expor o nosso ponto de vista daquilo que, de fato, nos apresentamos para discutir. Honrado em poder conhecer o pastor Helder. Aliás, hoje quem aprendeu aqui fui eu, né? O conhecimento é tudo, viu? Sim. O conhecimento é tudo. E o menino é fera. Não, Ele é bom. Muito preparado. Parabéns. Eu estou muito honrado de poder estar com os irmãos nesta oportunidade. E a você, telespectador, dizer que você deve, com toda certeza, buscar de forma bastante incisiva o conhecimento e o envolvimento com as questões espirituais, principalmente atrelado ao batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento que todo cristão precisa para o exercício da sua vida espiritual. Uma vida espiritual bem-sucedida é aquela que está atrelada ao envolvimento com o Espírito Santo. E só existe uma forma de fazer isso. É, de fato, buscando esta presença sobrenatural, a forma como a atuação do Espírito vai agir na sua vida, isso pertence a Ele. Ele saberá como potencializar esta ação na sua vida e seguramente lhe fará ser instrumento para a glorificação do nome de Jesus. Assim como o pastor Helder, eu quero deixar aqui 3 básicas, objetivas falas no que tange a questão da atuação do Espírito Santo. Primeiro, entender que esse texto que nós ora discutimos aqui, eu até marquei aqui, não é? Ele tem um objetivo maior de mostrar esse poder extraordinário de Deus na pessoa do Espírito Santo para a capacitação destes 120 homens que foram extremamente modificados na atuação e propagação do Evangelho. Então, consideremos o poder extraordinário do Espírito Santo. É Ele quem faz tudo isso. Tá? Segundo, levar em consideração que esse poder que os discípulos receberam e que está lá manifesto em Atos capítulo 2, verso 11 a seguir, é uma promessa feita
também para sustentar o processo de evangelização. O processo de evangelização, simplesmente pelos meios naturais, eles não teriam a eficácia que hoje nós conseguimos ver e verificar e constatar, somente através da atuação do poder do Espírito Santo. E por último, Zeca, sustentar que a tarefa de evangelização, por ainda não estar completa, precisa exclusivamente da atuação e da manifestação do poder do Espírito Santo. Senão, nós vamos ficar só nas palavras. Sim. E de teoria, nós temos muita coisa, mas de ações práticas, efetivas, pela atuação do poder do Espírito Santo, é somente através da sua manifestação. Então, amém, ao telespectador, busque o batismo com o Espírito Santo. Fale em línguas, quer seja estranhas, quer seja idiomas, busque a presença do Espírito Santo, se envolva com ele e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, que bênção. Obrigado, viu, pastor? Eu costumo até falar com os meus alunos que a teologia ela não pode ser só intelectual, se ela não chegar até a mão, não serve de nada, se ela não for prática, né? O reverendo Hernandes, né? Precisa ser inteligência, mas fogo no coração também. Né? Se não arder, não tem jeito. E só o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. De novo, obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe nesse novo desafio. Muito obrigado. Conte com a família Vejam Só também. Obrigado. As portas estão sempre abertas. É um irmão amado nosso aqui também. Os contatos, o pastor Abacuque, à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Resultado da enquete na tela, só para você perceber como é um ponto divergente ainda do nosso pensamento. Ó, para você, o texto de Atos 2 fala sobre 56% responderam línguas naturais, 44% línguas sobrenaturais. Nessa época de pesquisa, 4 para cima, 6 para baixo, margem de erro, empate técnico. Empate técnico aí. Vamos ter que voltar aqui para resolver essa demanda. Vai, tá vendo? Eu falei que tem mais conversa. Não dá, cara, não dá. É um ponto divergente. Obrigado, viu, a todo mundo que votou. Ó, só citar aqui o Ezequiel e o José Felipe, 2 comentários que nós pegamos lá, mas infelizmente não deu tempo de falar. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe sua vida, que esse debate, que ainda que simples, possa pegar fogo aí no seu coração, acender essa chama aí do ensino, do conhecimento para você se aprofundar. Um forte abraço, amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Até lá!